primeiro ponto a se destacar na morte de Odete Roitman é que era impossível o Marco Aurélio matar Odete Roitman. Questão mesmo de logística. Não tinha como. Vamos contar aqui junto comigo para a gente seguir uma linha de raciocínio que vocês entendam e não fique desconexo essa explicação que eu vou dar. Primeiro ponto. A Fátima entrou dentro do quarto de Odete, depois o Marco Aurélio, depois a Celina, depois a Heleninha, por último César. Bom, gravou isso, né? Isso foi confirmado na hora que o delegado estava vendo a fita da gravação da câmera de segurança do quarto de Odete. Foi justamente nessa ordem. Quem acompanhou sabe muito bem que foi nessa ordem que eu acabei de citar aqui. Pois bem, quando o Marco Aurélio entra dentro do quarto de Odete Roitman, ele foi o segundo a entrar, tá bom? Tudo começa a não fazer mais sentido, porque a Odete está praticamente embriagada, bebendo champanhe e reclamando que a Heleninha tinha entrado dentro do quarto dela e tinha dado um tiro na parede. Opa! A Heleninha foi a quarta a entrar dentro do quarto. Como é que a Heleninha deu um tiro na parede quando o Marco Aurélio entrou dentro do quarto? Se o Marco Aurélio foi o segundo, não faz o menor sentido. Não tem sentido nenhum. Já começa por aí, já fica desconexo. Aquele depoimento de Heleninha caindo no chão, levando uma tapa na cara, e depois apontando uma arma pra Odete Roitman. Certo, aquilo ali tudo faz sentido, aquilo ali tudo aconteceu, só que o tiro pegou na parede. A Celina apontando a arma pra Odete Roitman e dando tapa na arma, dizendo que a Celina é covarde e nunca ia fazer isso. Ok, faz sentido. Porém, o Marco Aurélio teria que ter entrado dentro do quarto de Odete Roitman depois de que a Celina e a Heleninha entrou. Ele teria que ser a quarta pessoa a entrar dentro do quarto de Odete Roitman para tudo isso fazer sentido. Aí tudo isso que eu tô falando aqui agora faria sentido o Marco Aurélio matando a Odete Roitman. Coisa que não aconteceu, né? Foi uma falsa morte. A Odete sobreviveu ao tiro. Enfim, isso todo mundo tava imaginando, tava esperando, já tinha até vazado aqui para todo mundo. Os portais estavam tudo divulgando essa possibilidade. Não foi nenhuma surpresa pra gente esse detalhe. Deixa o like, se inscreva no canal e adicione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. O ponto a se destacar é que era muito simples, né? A autora poderia fazer muito bem o Marco Aurélio ser o quarto a entrar dentro do quarto de Odete Roitman e fazer tudo isso fazer sentido, né? Mas a partir do momento que o Marco Aurélio é o segundo a entrar dentro do quarto de Odete Roitman, essa narrativa que ela cria no final não faz o menor sentido. É um furo de roteiro gigantesco, grotesco. Tá bom, a gente temos que engolir isso goela abaixo, já que também a trama toda é um furo de roteiro gigantesco, né? A Fátima nem precisava se submeter àquela situação de estar ficando com um velho gaga, sendo que ela é jovem, poderia estar curtindo a vida com um bonitão, sendo que ela se casou e ela vai herdar, pelo menos o filho dela vai herdar 50% da TCA. Também isso não tem conexão nenhuma, negócio todo desconexo. Mas não vamos falar sobre isso, né? Que é um assunto que já foi comentado bastante aqui. Inclusive eu já falei sobre isso várias vezes e eu não quero tocar muito nesse assunto. O ponto a se destacar é o seguinte: a pressa do delegado em tirar o Odete Roitman dali urgentemente, né? O delegado nem se certificou se a Odete Roitman tinha morrido mesmo, nem checou os sinais vitais dela. Um erro grotesco, um erro gigantesco, enfim, né? Mas a gente tem que aceitar, goela abaixo. Bom, vamos dizer que a Odete Roitman morreu, o coração dela parou, tá? Já que não mostrou o delegado, de certa forma, vendo os sinais vitais de Odete Roitman. Um ponto a se destacar muito interessante nessa trama é o seguinte: o delegado ficou fazendo uma pressão parecendo que ele sabia que a Odete Roitman estava viva. Por que eu falo isso? Porque o delegado ficou falando que o secretário de segurança estava dizendo que tinha que tirar aquele corpo dali urgentemente, como se
ele soubesse que a Odete Roitman estava viva, coisa que não faz sentido, mas o ponto é que quando a Odete entra no rabecão, a Odete Roitman, ela é passado um zip nela, né? Um zip que se você tá dentro daquele zip ali dentro daquela roupa ali, não sei o que acha aquilo ali, macacão, sei lá, não sei o que é aquilo. Se você tá dentro daquilo ali, se aquilo ali tá lacrado, a única forma de você sair daquilo ali, ou é você tendo uma força gigantesca, uma força descomunal, você conseguir rasgar aquele negócio de couro. Você tem que ser um atleta. Eu não vou nem falar de gênero aqui, de homem ou mulher, mas tem que ser um atleta com a força gigantesca para você conseguir rasgar aquele zip ali. Bom, mas aí a Odete conseguiu rasgar aquele zip ali de uma forma descomunal, rasgou aquilo ali que, digamos de passagem, a gente não sabe como ela conseguiu fazer isso. Mas tá, ela conseguiu fazer isso. Mas como é que uma pessoa leva um tiro? Eu não vou nem levar em consideração que o tiro foi no coração, né? Porque pelo que deu pra gente ver, parece que o tiro foi na barriga, né? Ela levou um tiro na barriga, o coração dela parou. O coração dela parou. E ela acorda daquele jeito ali, naquele lugar onde ela tava ali. Ela consegue rasgar aquele zíper ali sem ser um atleta. Bom, gente, inacreditável, né? Inacreditável. E depois ela consegue fazer com que aquela multidão de pessoas que tava ali levando ela não contasse pra ninguém que ela tá viva. Mas o mais impossível pra mim de Odete Roitman tá viva não é nem o fato de Marco Aurélio ter matado ela, né? São essas nuances, né? A Odete Roitman só contou com Freitas. Enfim, né? Não faz muito sentido isso, não tem como. E esse erro grotesco que eu acabei de citar, né? Eu não vou citar novamente. Mas o que me chama mais a atenção disso tudo é que a Heleninha ficará com um pensamento de que matou a Odete Roitman, já que realmente ela acreditou nisso, né? Ela deu um depoimento, ela acreditava nisso, ela não estava defendendo a Celina. Porque se realmente ela deu um tiro na parede, né? Seguindo a linha de raciocínio desconexa que Manuela Dias criou, a Heleninha deu um tiro na parede, então ela acredita que esse tiro atingiu a Odete Roitman. Bom, é uma trama meio que sem sentido nenhum. Sinceramente, fiquei muito decepcionado com esse final de Vale Tudo. Eu esperava algo mais. Claro que teve muita coisa boa, o casamento de Raquel, o casamento de Laís e Cecília. Bom, teve muita coisa interessante e tal, mas esse final foi decepcionante de Odete Roitman. Poderia explicar mais como ela fugiu dessa morte. Enfim, né? Ficou muita coisa, muita ponta solta. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.